Graça e paz, que Deus os abençoe, não só você, mas toda a sua parentela. Amém? Glória a Deus. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala? Naum, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Prestem atenção. Você que tem Bíblia, acompanhe, abra comigo. Naum, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Esse livro de Naum, ele está um livro antes do profeta Abacuque. Abacuque foi o menor profeta, Abacuque. E Naum está um livro antes deste profeta chamado Abacuque. Se encontra no Antigo Testamento. Olha o que a palavra do Senhor fala. O Senhor é um Deus zeloso. Vamos repetir? O Senhor é um Deus, o quê? Zeloso. Preste atenção. E que toma vingança. O Senhor Deus é um Deus zeloso e que toma vingança. Glória a Deus. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Glória a Deus. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Meu Deus. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E ao culpado Deus não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eita glória! As nuvens são o pó dos seus pés. Glória a Deus. Esta é a palavra nesta noite para nossa meditação. Glórias a Deus. Irmãos, irmãs, o salmista Davi, ele escreveu lá em Salmos que Deus, ele é um Deus que se ira todos os dias e que Deus é um juiz justo, ele é verdadeiro, e esse Deus, ele não tem por inocente aquele que é culpado. O que a palavra quer dizer nesta noite comigo e com todos vocês? O que a palavra quer dizer? Irmãos, irmãs, a hora de se arrepender dos seus maus caminhos é agora. Não é o amanhã, não é depois. Hoje não. O pastor, o pregador está pregando a palavra do Senhor e ele faz o apelo ali. Quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo hoje? Muitos não aceitam. Diz, não, hoje não, deixa para amanhã. Cuidado, porque o amanhã pode ser tarde demais. Depois da morte segue-se o juízo. E se morrer culpado dos seus maus caminhos sem se converter, Deus não vai te ter por inocente. No dia do juízo final, você vai ser julgado. Eu vou ser julgado. E Deus vai nos interrogar. Ei, tal dia você cometeu esse erro, esse pecado. Por que você não se arrependeu? Por que você não se redimiu? E aí? Talvez o homem, a mulher possa dizer assim: Senhor, eu não sabia que este ato era pecado. E Deus dizer: ei,
eu não te tenho por inocente. Eu deixei as Escrituras Sagradas para todos examinar. Eu dei visão para vocês. Eu dei sabedoria para vocês saber ler cada letrinha, juntando uma letrinha com a outra e buscar o significado daquela palavra. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então a palavra quer dizer isso, meus irmãos. Deus não vai ter o homem e a mulher por inocente. Deus é bom. A palavra está dizendo também que Ele é um Deus zeloso. E Ele toma vingança. E é um Deus cheio de furor. Glórias a Deus. E é um Deus que se ira também. A palavra diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Deus vivo, um Deus com D maiúsculo. Aqui eu não estou falando de deuses pagãos, de imagem de esculturas levantado por mão de homens que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único, o verdadeiro. Glórias a Deus. É um Deus zeloso e é um Deus que toma vingança. Aleluia, glórias a Deus. E é um Deus que a palavra está dizendo que os seus adversários, e toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Como que a pessoa pode ser inimigo de Deus? Sabe como? Sendo um amigo deste mundo. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreveu para os Romanos no capítulo 8, versículo 8, se não me foge a memória, que os que amam o mundo são inimigos de Deus. Então quem faz a vontade de Satanás, quem ama este mundo, é inimigo de Deus. Mas irmão Diego, eu estou no mundo. Sim, eu também estou no mundo. Mas não é porque eu estou no mundo que eu vou viver para o mundo. Eu vou viver para Cristo. Porque o meu lugar não é aqui nessa terra. O meu lugar não é aqui. O lugar de Jesus Cristo, quando Ele estava sobre essa terra, em carne, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele mesmo falou quando Ele estava prestes para ser preso ali. O que aconteceu? Pedro pegou a espada e passou sobre a orelha de Malco. Se não me foge a memória, o nome daquele varão era Malco. O que Jesus Cristo falou para Pedro? Não faça isso. Se o meu reino fosse deste mundo, eu enviaria toda a comitiva de anjo. E não aconteceria isso. Na mesma hora, Jesus Cristo pegou ali a orelha de Malco e colocou de volta no lugar do corpo. Era necessário que tudo aquilo acontecesse. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos homens pecadores, para que ele morresse e ao terceiro dia Deus ressuscitasse ele dentre os mortos, e que agora eu e vocês somos salvos pela graça. Glórias a Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Glórias a Deus. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando. Não há tempo mais de brincar. Não sejam inimigos de Deus. Não sejam amantes deste mundo. Este mundo é enganoso. Este mundo é passageiro. Mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar.
O vídeo já ficou comprido, 10 minutos. Fiquem com essas palavras, guarde ela na tábua dos vossos corações. O salmista Davi falou: escondi a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Faz o mesmo, guarde essas palavras na tábua do vosso coração e não peque contra o seu Senhor. Não vale a pena pecar. O pecado separa você de Deus. E você que um dia já ceou, um dia você já fez parte do corpo de Cristo e hoje você se encontra afastado por um deslize, volta para Jesus. A hora é agora. Volta para Jesus. Ele está te esperando e Ele quer você na presença dEle. Volta. Saia desse sono do maligno. Desperta. Vem para Cristo. Amém? Fiquem com a paz do Senhor e que Deus os abençoe.